Hoje, sala de prescrição para avaliar, para sugerir, para avaliar a nossa rodada do Campeonato Brasileiro e o que está por vir aí pela Copa do Brasil e a Libertadores. E hoje teremos um convidado especial, Alessandro Fernandes. Esperem e já começaremos. Começamos este programa de hoje com Marcelo Bica, urologista, guitarrista, e João Riso, que além de neurologista, anestesista, o homem da dor que alivia as nossas dores, é um outro grande músico. E com um convidado especial, que é o Alessandro Fernandes. Então, o Alessandro Fernandes é goleiro com passagens por clubes brasileiros, pela Libertadores, Seleção Brasileira Sub-20, Sub-17, atua no desenvolvimento de atletas, aplicando conceitos de neurociência no futebol. Seja bem-vindo, Alessandro. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder conversar um pouquinho sobre esporte, sobre... Obrigado. E estamos aí para dialogar e para conversar. Então, já de cara, nós temos que falar dessa rodada aí, né, do Campeonato Brasileiro. Vamos começar por quem começou jogando primeiro, o Grêmio, que foi no sábado, às 11 da manhã. Só vou dar como é que dizem, uma manchete. A banca paga e recebe. Há controvérsias. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Tô Ricardo, Tô Riso. Alessandro Fernandes, satisfação de ter conosco, né? Obrigado, doutor. O cara profissional, o cara que entende, né? Nós somos palpiteiros aqui, né? Não, aqui é a torcida. Aqui é a torcida. Mas a rodada do final de semana foi muito boa para nós, né? Porque foi uma vitória. E o Grêmio anda numa fase carente de vitórias. Andamos empatando muito, né? Perdendo algumas vezes. E estávamos no Z4, então a gente sai do Z4. Hoje um clube que ganha já se distancia, né, do Z4. 3 pontos já faz muita diferença, né? Mas eu tenho que trazer aqui, isso fica como talvez sugestão de uma... Evidentemente que a gente vai falar muito sobre goleiro, né? Aproveitando nosso convidado especial, né? Então tudo que em torno da vida do goleiro e mentes, né? Já que aproveitar da capacidade, da capacitação do Alessandro em neurociência, né? Do esporte. Mas uma das pautas que a gente tem que trazer, infelizmente, e que tem sido protagonista no futebol brasileiro é a arbitragem, né? Eu gostaria de estar falando aqui de gols fantásticos, de um time jogando muito bem, né? Tanto o Grêmio quanto o Internacional, mas de fato o que vem sendo protagonista no Campeonato Brasileiro é a arbitragem, é o VAR, né? É Bet, não é isso? É a CBF, né? Que está sendo notícia aí a toda semana, né? Então acho que isso aí também é uma pauta, Ricardo, que a gente pode daqui a pouco explorar junto com o nosso convidado, né, Riso? Enfim, mas então para nós foi bom, pro Internacional, né? O nosso rival teve uma situação lá aproveitando até a presença do Alessandro, né? Teve ali uma situação com o goleiro, né? Que eu acho que o Riso pode comentar melhor. Mas é isso aí, vamos conversar sobre esses assuntos. Bom, um grande abraço a todos. Pô, Alessandro, satisfação ter aqui. Muito obrigado. Eu sou, né, antes eu estava em off confessando para ele aqui que eu sou fã incondicional de goleiros, cara. Porque eu tive uma das experiências mais marcantes da minha vida foi assistir Inter e Cruzeiro em 75, final do Campeonato Brasileiro. E eu... que tinha 10 anos, cara, né? 10 para 11 anos na época, a atuação do Manga naquele jogo me marcou profundamente. E eu estava comentando, aí entra a parte do mental, que não era só uma atuação técnica, exuberante, ou um dia que o cara está iluminado, né? Era a segurança. Alguns lances que eu, como criança, via que pareciam impossíveis de fazer. E ele fazia, e aquilo fez o time. Porque você tem que lembrar de uma coisa, foi o primeiro campeonato que nós cruzamos o Mampituba. Né? Aquilo tinha um significado enorme para o Rio Grande do Sul, não só para o Inter. Então, aquele goleiro foi fundamental
E a lembrança que eu tenho do Manga, que me impressionava muito, é que às vezes ele pulava e segurava a bola com uma mão Ele só. fez isso numa final Nossa. de campeonato, Ó, cara. viu como marca? E aquilo fez... Baita mão, né? Sabe o que me Barbaridade. chamava a atenção? As defesas dele, a torcida levantava como um gol, cara. E ele trazia para ele aquilo. E o time levantava, cara. Tu via o time levantar e ir para cima. Interessante, né? Porque do outro lado, Também tinha um outro tu grande lembra goleiro. o que era Raul Plasma. Plasma, o que era, né, Linho, cara. Era um baita Os chutes time. iam assim. O Tostão jogava no Cruzeiro. Não. Joãozinho na Joãozinho ponta na esquerda. ponta esquerda. Barbaridade. Cara, era um time muito bom. Muito bom. E o Raul também. Mas é que o Raul ficava pequeno perto do Manga, cara, por causa dessa Da grandiosidade. envergadura. E temos que lembrar aquele velho conceito que todo grande time começa por Com um goleiro, grande né? goleiro. O goleiro precisa dessa segurança. Né? E aí entra no jogo do Internacional desse final de semana, né? O que me pareceu, não sei se vocês assistiram, é que não é a primeira vez que o Inter entra desligado, cara. Sabe, não tem uma comunicação, eles ficam Mas, João, eu meio acho que o Inter... apalermado, Mas o Inter cara. realmente estava desligado. Mas é todos os jogos Não, mas assim. para aí. É que o foco do Inter é o jogo de quarta-feira pela Libertadores com o Bahia, que Tudo jogou com o Grêmio. Mas nós tínhamos aí 4 titulares e o restante de reservas. É a hora, né? Tá aqui o reservas Alessandro querer para mostrar. dizer assim, pô, agora eu tenho. Mas é difícil, gente. No momento que tu tem, como o senhor comentaste agora, o Internacional vem tendo jogos bons, ganhando. Olha a responsabilidade que tem do menino entrar E corresponder. e corresponder, exatamente, e corresponder. Olha a pressão que já é isso aí. Claro que o Inter, concordo, é Libertadores. O resultado de 1-1 lá, Tá ótimo. vitória. Não, foi é vitória, bom. é vitória. Foi bom. Hoje o que interessa pro Inter é Libertadores. Não passando, aí é outro papo. Aí é outro papo. Aí é Aí outra, Mas aí é outra agora, conversa. agora, pulando do goleiro para o inimigo do goleiro, o goleador, o menino do Inter fez um golaço. Né? Muito. Não, que é técnica completa, né? E o Visão Inter e querendo fazer aquilo. Segura tem futebol, né? Querendo fazer. Não, e o que eu me impressiono com o Inter é isso, esses meninos do Inter. O Ricardo Matias é outro que impressiona, que joga muito fácil. Mas ontem nós vimos um dos guris que entrou completamente apavorado. Iago Noal. Aquele não jogou. Ele ficou apavorado, cara. Luca, Então, né? eu acho que aí também vem a comissão técnica de sentir aquilo, cara. Ele não está pronto, não está É. preparado. Não adianta na pressão. Agora, Ricardo Matias é o cara que está pronto. Ah, esse Ricardo Matias é um craque. Foi uma pena ontem aquela lesão, né? Aliás, um parênteses aqui, né? Eu, como trabalho com dor, né? Dor crônica, fiquei onde senti muito a saída do centroavante do Corinthians, Yuri Yuri Alberto. Yuri Alberto. Uma fratura de Ah, processo que transverso de L1. Falaram em 4 meses, cara. É mais. 4 meses para ele começar a pensar Que a fazer crime. atividade física. O No cara auge. tava de goleador, cara, no auge. No auge. E a lesão, É vocês viram triste, como né, foi a lesão, cara? Eu não vi. Eu não achei sei. estranhíssimo, cara, porque foi numa rotação de tronco, Entendi. né? Não sou ave de mau agouro, mas eu faria uma geral no Yuri Alberto, acho que vão fazer, porque outro tem muito azar, Fratura patológica. outro tem uma fratura patológica. Tem alguma coisa atrás disso. Deus queira que, Que não, não seja, cara. isso. Porque um paciente jovem, atleta, cara, olha a constituição física dele. Tem, tu sabe muito bem, o overuse, né? Pode ser muita musculatura para vencer o osso. Mas eu faria uma geral no cara novo assim, com fratura. Isso, mas voltando para a questão dos goleiros, o teu goleiro parece que também não Eu acho, falhou, que ele, né? eu acho que ele dormiu. dorme. Dormiu ele e a zaga ali, eu não sei a tua Concordo, impressão ali, concordo, foi uma concordo. distração. Foi rápido cara. o lance deles também. Foi né? uma rápido, troca, cara, concordo. mas ele soltou a bola ali, né, cara? Mas ele fez. Para mim, o que compensa é quando o goleiro levanta, e ele fez uma defesa no segundo tempo fantástica, cara. Se redimiu, Se compensou. redimiu.
Mas tem um parênteses também, né? Que eu não sei. Ele tá com uma costela machucada e tá jogando. Que nem o Rocher, né? O Rocher também jogou muito tempo com costela quebrada. Não muito, né? Porque o Rocher, qualquer coisa Qualquer ali, coisa já ele dá aquela para. parada ali. Agora, aí que vem a pergunta para o nosso especialista nas traves ali. Tem alguma coisa ali também de querer segurar o meu lugar? Tem, Isso tudo. com certeza. Eu jogo quebrado, mas... Com certeza. Eu já joguei assim. Jogando a Copa do Brasil no União de Rondonópolis, eu me machuquei. Tu disse, vou lá. Senão... Se eu saio agora, eu não volto mais. Claro. Eu não volto mais. Porque eu acho que é a situação do Anthony, cara. Entendeu? Não é que ele não volte. Ele tá assim, todo mundo sabe que o Rocher estando bem, a hierarquia tá posta. Mas se ele sai antes e o Ivan... Agora, Sabe que aproveitando, desculpa, não, Alessandro. que isso, pode falar, Dora. Só para aproveitar o departamento médico do Grêmio, né, um tempo atrás, ainda no tempo que o Jeromel estava lá, tivemos um evento lá, né, sobre dor no esporte. E o Grêmio, isso é público, eu posso aqui falar, não tem nada de mistério, mas o Grêmio implantou um sistema na chegada dos atletas no CT, eletrônico, em que os atletas chegam e sinalizam se estão com alguma dor, né, Alessandro? Tipo assim, hoje eu senti que estou com uma dorzinha aqui e tal, né? Para já, digamos assim, modular o treinamento para aquele jogador, talvez um treinamento específico, para o fisiologista, para o fisioterapeuta, né? E o Jeromel, então, deu um depoimento nesse evento, né? E ele foi muito sincero, assim, foi bem franco, e ele falando, assim, exatamente sobre isso que tu falou agora. Ele falando assim, só tem uma questão que a gente chega ali, se tu bota ali que tu tá, daqui a pouco uma dor, tô sentindo aqui, o professor já me bota para treinar separado, daqui a pouco eu já não jogo o jogo ali que eu quero jogar, entendeu? Então, assim, como é difícil, tu entende, fazer esse trabalho médico e preventivo, porque se trabalha com um conflito de interesse que é do próprio jogador. O jogador quer jogar, né? Ele sabe que tem uma sombra dele ali que... Bica, no futebol, pelo que me parece, a gente tem a presença dos dois fenômenos. O absenteísmo, que o nosso convidado da semana passada, né, nos falou que quando a coisa está preta no time, nunca se viu o DM tão cheio, né? Quando está caindo para a segunda divisão e tal, começa a lotar o DM, né? Então é o absenteísmo. Mas tem muito do presenteísmo. Isso. O cara jogar doente, cara, quebrado para não falar. E agrava a lesão. E a situação dele já é ruim, por quê? Porque muitos não queriam a contratação dele. Não, mas já paramos por aí, né? mas o Alessandro, a gente todo mundo que adora futebol sempre se envolve com jogador, com boleiro, esse tipo de coisa. Jogar com dor não é incomum, né? Sempre tem uma dorzinha aqui a colar. Só tem aqueles do chinelinho, né? Como tu disseste. O absenteísmo. Qualquer em geral, dor. o atleta profissional tem dor, né? Tem. Não, mas eu digo assim, mas tem dores que teriam... Cara, se tu tem goleiro aqui, cara, se tu tem uma lesão numa costela, né, e tal, tu te atirou ali, a dor é uma dor aguda, cara. É horrível. E aí? E se tu tiver com a bola, Gui? Se tu tiver que enfrentar o cara e sair e... Eu queria aproveitar a presença do Alessandro, cara, Riso, e te perguntar sobre como é que tu encontra o futebol, assim, né? A gente tá falando sobre o goleiro, mas sobre a tua carreira, assim, Alessandro, como é que tu inicia? Só para nos trazer um panorama, assim, enfim, do teu início de carreira, assim. Tu começas aonde? Como é que tu descobre goleiro? Né? Porque isso é interessante, né? Isso é interessante quem tá nos escutando. Porque assim, ó, só um parênteses, né? Quando a gente era criança, pelo menos na minha coisa, assim, tu é o ruim, vai pro gol. Isso aí. Né? Ninguém queria jogar no gol. Não, era o que sobrava, né? Sobrava e ia pro Te gol. lembra? Isso. Mas sempre tem os caras que são os goleiros desde guri, né? Mas é difícil achar o... Isso aí aconteceu comigo. Isso. Aconteceu comigo. Eu era metido atacante. Né? Porque todo goleiro é metido atacante, né? Ou é atacante ou goleiro. Ou é atacante ou goleiro. E aí o cara, o que tu quer, cara? 1,95m, ser atacante, vai inventar o quê? Vai jogar no gol. Eu, puxa, mas eu não quero jogar no gol, tia. Aí foi um dia que faltou o goleiro. Tá aí, ó. Vamos? Aí eu fui. E, cara, não me arrependi. Que idade tu tinha? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Mas, olha, Alessandro, qual é o maior time que tu jogaste? Que tu compôs? Qual o elenco mais... Hoje eu te digo assim, ó, que eu sendo gremista, eu joguei no Internacional,
Quem me levou pro Inter foi o Abílio dos Reis. Ah, o seu E Abílio. eu fui muito recebido. Esse foi uma lenda, né? Eu fui, olha, Muito bem recebido. mas demais, demais. Você não tem noção. É uma outra estrutura. Hoje tu tem uma estrutura internacional, tu tem uma estrutura de Grêmio, e se tu puder escolher, Inter. Tanto categoria de base como profissional. Isso eu te falo certo. Pois é, e tem uma outra coisa no Grêmio, né? É que eu não consegui entender assim, o que acontece dentro dos bastidores do Grêmio, sabe? Eu já trabalhei lá dentro, é alguma coisa que, sabe, não tem. Tu olha assim, tu não sabe o que tá rolando. Não, e o que tem de queimação de jogador no Grêmio, principalmente na base, né? Tem aquele o TT, né? TT. Jamais jogou aqui no Grêmio. Foi pro... Mas isso é quase uma realidade, né? Tem muito jogador que a gente não viu. Aquele lateral, acho que é esquerdo do Inter, Tobias Vinícius, alguma O coisa. Vinícius, sim, Vinícius. Né? Mas se jogava a bola, né? Sim, mas nunca jogou no profissional. Não, outra coisa agora especificamente na tua área. Goleiro no Grêmio. O que tem de goleiro que foi formado dentro do Grêmio, que jamais estreou no Grêmio, Bastante. Cássio, aquele menino ali de Viamão que jogou no Vasco, no Palmeiras, que é da Sport TV atualmente, o goleiro. Eu sei que o senhor está dizendo. Tu sabe qual é? Jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras, jogou no Vasco. Ele começou no tamanho de Viamão. Aqui de Viamão. E se formou na base do Grêmio. Jamais estreou. Jamais estreou. É que o Grêmio sempre teve uma escola de goleiros, assim, longevos, né? E que não deram muito espaço. Falar isso. Tem menos rodízio no Grêmio, eu acho. O Mazzaropi ficou muitos anos, né, Alessandro? Aí depois vem o Danley e fica... Não, e o goleiro 15 anos. sempre pode jogar por mais tempo, né? Então tu vê aquele Fábio do Fluminense lá, tá com 40 e quantos anos? Depois vem o Marcelo Groy. Depois do Marcelo Groy que o Grêmio começa a pular um pouco. Mas eu fiz uma pergunta que o Alessandro não me respondeu ainda, Ricardo. Sobre o início da carreira, como é que tu chegou então no Como é que eu cheguei nas no bases, como então, é que tu chega? Isso aí. Eu teve um projeto no Sesc que era para descobrir novos talentos e tinha um projeto só para goleiros. E o meu tio, Valdir de Moraes, chegou para mim e falou: olha, vai te escrever. Tá mal de tio. Vai escrever. Aí eu, cara, mas olha só, tem 850 na minha frente. Vai. E todas as sextas, tu passa, tu vai, tu passa, tu vai. Barbaridade. Eu vivi isso aí quase um ano no projeto. Isso aí chamava Projeto Piloto. Tu não teve com adolescente com úlcera? Che, era cruel. Tu olhava assim o pessoal... Era uma seleção toda... Era uma seleção. Todas as segundas-feiras chegava o pessoal de Bagé, Uruguaiana, e desciam. E eram goleiros. E eu olhava assim, o que é isso, gente? Muita gente. Muita gente. Isso eu tô falando em goleiros, fora jogador de linha. E começou a vir e meu tio, não, cara, vai. Tenta. Mas era uma seleção para algum clube em específico? Era uma seleção para ti ir para a base do Grêmio. Para ti ir para o projeto piloto do Grêmio. Perfeito. Tá? Então a gente vai através de treinamento, postura, orientação. Mas é bacana isso, não, né? Era muito legal. E o Mazzaropi era o que coordenava, ele e o Remy. Para encurtar, no último mês, tinha 25 goleiros. No último mês. De 850 ficou em 25 goleiros. Eu fiquei entre os 25. O cara chegou, botou a gente tudo na arquibancada, sentado. Os nomes que eu citar aqui, nós vamos agradecer. Muito obrigado. Tenha boa sorte. Enfim, e eu... Não é fácil, né? E eu aqui, né? Uma criança. Eu suava, né? E o cara, e eu fui o último a ser chamado. Eu te apresento no CT do Grêmio. Eu não acreditei. É uma felicidade, né, cara? Olha, eu vou dizer, quem doutor, tá lá... assim, ó, passou um filme na minha cabeça, assim, ó, que nunca imaginei ser goleiro. Nunca. Quando você viu, tava na base do Grêmio. Quando eu vi, eu tava lá no Grêmio. Isso aí era o que era? Sub o quê? Sub-15? Eu tava no Sub-13. Sub-13. A gente treinava no Cristal. Dente de leite? Era a seleção lá do Cristal. Isso, do Cristal. E passa no Cristal, e passa, vai. Quando eu vejo, aí eu fui pro projeto piloto dentro do Olímpico, aí mudou. Tá, pois é, agora o problema disso, eu tenho meu neto, né, tava falando aqui fora do ar, que ele tava na escolinha do Flamengo, e o guri tem jeito pra coisa. Mas a exigência dos treinamentos era tão grande que ele não aguentou. É um absurdo. Ele não aguentou. Ele não suportou aquela pressão. Entendeu? Então ele dizia assim para mim,
Pô, vô, o pessoal lá quer sustentar a família deles. Então eles têm que se submeter àquilo. Eu não. Eu quero é brincar. Eu quero é me divertir. Ele quer o lúdico antes do compromisso. Tá É que certo. a gente vive num país que o futebol, ele representa a possibilidade de transformação numa família. Não só para criança. Não só para criança. Em 2010, na gestão do presidente Duda Kreff, eu fui convidado para fazer um trabalho, acho que até talvez já tenha falado sobre isso Tu aqui. comentou. Na base do Grêmio, porque vem guris de todo... Bom, tu viveu isso aí, né, Alessandro? Vem guris de todo o Brasil, Maranhão, Norte, enfim, todo o Brasil. É o sonho, né? Imagina jogar num Grêmio, no Flamengo, no Não, e tem Internacional. meninos nas bases do Inter e do Grêmio que com 10, 12 anos já estão aqui com as famílias. Sim, E- isso que eu ia comentar. E aí o que acontece? Eles vêm para a escolinha, eles vêm com 12, 13, 14 anos ali no Cristal, vêm às vezes com um avô, com um tio, com uma avó que mora ali numa pensão ali perto, né? Tem algumas pensões ali por perto. Então eles vêm em condições bem assim, limítrofes, né? Para poder dar o apoio para aquele jovem. Mas mesmo assim, daí quando o menino vai para a base, lá em Eldorado, por exemplo, do Grêmio, imagina a adolescência longe dos pais, longe dos amigos, longe daquele núcleo familiar, né? E aí entra a questão até da neurociência que você vai falar, né, Alessandro? Neurociência. Mas assim, os jovens desamparados... Sabe que em outros esportes, né? E tu deve ter estudado isso, tu focou no futebol, a neurociência, mas, por exemplo, a gente estava falando aqui da desilusão, né, com treinamento e tal. Na natação, cara, eu conheci vários que até foram consultar comigo com dor crônica, que não tinham dor crônica. Era a maneira deles fugirem daquilo. Eles ritmo não absurdo. aguentavam mais Ritmo de treinamento. acordar 5 da manhã, cara, fazer tudo aquilo, estudar, voltar para nadar. Aquele campeão de natação, João, já que tu falou em natação americano, que o cara ganhou, Ah, o Phelps, Michael Phelps. Michael Phelps? eu acho que é um anterior. O cara, quando ele parou de nadar, ele não sabia fazer nada. Absolutamente nada. Porque a única coisa que ele fez na vida dele Foi nadar. nadar. Ele não tinha noção, assim, Inteligência emocional, relacionamento. Nada. E muitos desses pacientes que me procuraram por dor, a gente começa a conversar, né? Porque sempre tem um envolvimento emocional. E aí tinha a questão da pressão familiar, velho. Porque o meu tio foi campeão de natação, daí eu tenho que... E o meu pai é diretor do clube tal, e eu tenho que ir. Ah, isso E é eles cruel. têm um sonho de que eu vá para a Olimpíada. Pô, se futebol, cara, já é limitado, né? Tu imagina a natação. E outra coisa também que a gente não nota muito, porque a gente não tem muito acesso, é o tênis. Eu me lembro que tinha uma menina, Capriati, uma tenista americana, ela tinha uns 14 anos de idade, então ela já era um prodígio. Chegou uma hora que ela disse, não quero mais saber, eu quero é tomar sorvete. Ela não podia tomar sorvete, Não, é impressionante. porque ela tinha tendência a engordar. Então, ela disse, não quero mais saber. Largou tudo, foi embora. E por isso que muitas vezes a gente vê atletas profissionais, né? Tipo, o cara para com o futebol e ele engorda, né? Ah, Quantos, sim. né, a gente conhece? Sim. Ex-jogadores do Grêmio do Internacional. Sim. Porque o cara tá num ritmo... Ele não de quer mais saber de treinamento. exercício. Não, o Aí ele Ronaldo não quer mais Fenômeno. saber aquela coisa. Só que O Ronaldo continua, né? Festinha, trago. Viver a vida, né? Mas daí o cara engorda. Né? Ah, é. O Ronaldo é um. Né? O Ronaldinho Gaúcho mesmo, chegou uma hora que ele cansou meio cedo, né? Ele podia ter jogado mais um pouco. Agora o Ronaldo Fenômeno ainda obeso, né? Fechou no Corinthians. fez cada Matou gol. o Inter. Aquele ali era fora do... Não, e ele Matou o Inter na Copa do Brasil. Não, e pior, ele transformou o Corinthians. Claro. Ele chegou lá no Corinthians assim, só Mas que é é um uma fenômeno, chinelagem. Vai fazer o quê? É, um fenômeno. um time Fenômeno. desses. Esse era um É fenômeno. um fenômeno. Era muito fã do outro Ronaldo. patamar. É outro nível. Tem uns fora, né? É que nem na música, cara. Tu vê uns músicos assim que tu diz, tu não pode te espelhar naquele. Isso, senão tu vai Entendeu? ser frustrado. Eu quero ser que nem aquele cara. Não, Não, para, mas o velho. pior disso, João Riso, vocês estão falando de coisa extraordinária. Pior é aqui no feijãozinho com arroz. Tu vê Bahia e Grêmio, e tu vê que o time do Bahia é outro futebol, é outro padrão,
é outro nível. Organizado. Não, no primeiro tempo, Marcelo Bica, estavam nos dando um chocolate, rapaz. Não, eu diria chocolate, mas, Mas olha, mas tinha uma troca ali. Mas aí embola tudo, né, doutor? Aí embola tudo. Aí é a pressão do Grêmio, é a situação Isso. que o Grêmio se encontra. Pressão em casa. Exatamente. Então, ajuda, porque lá o Bahia tá jogando leve. tá, não, o Bahia jogando aqui. Não, sim, Foi jogando aqui, leve. né? Agora, olha Foi a lá pressão na que o Grêmio arena. tem dos jogadores. Exato. Me diz uma coisa, como profissional, assim, quando vocês estão dentro do campo, tu olha pra coisa e tal, o pessoal escrito time vagabundo, cara. Aquilo te pega. Cara, aquele lá já tá 1-0 pro adversário, já. Pois é, mas acho que Não, aqui então você- funcionou o contrário. Não me sei, desculpar. eu não sei. Eu acho o seguinte, o Grêmio, realmente tu notava que o Bahia era mais equipe, aquele Everton Ribeiro, aquele tal de Caio Caio Jorge, Agora, Cauli. Agora o Bahia, Ricardo, é um exemplo de uma SAF que deu certo, né? Que Exato. eles conseguiram organizar, contratar. Não, e outra coisa. Então, muito do futebol do Bahia hoje tem relação com isso. né? E o, Tem dinheiro ali, Rogério Ceni, ele organiza por organiza. onde ele passa. E outra coisa, ele bota título, né? No Flamengo, que ele botou título, mandaram embora igual, né? Porque não tem carisma, né? Mas não é só o carisma. Aí depende, eu acho, né, do grupo de jogadores comprar aquela ideia Aceitação. e não ter a... Porque um time que nem o Flamengo, cara, cara, só tem cara que quer mandar lá dentro, né? A gente sabe como funciona, né? O cara tá em campo lá, se ele não gostar do técnico, ele faz Sim, ou mas não no faz aqui. Grêmio também. Aqui no Grêmio, o plantel do Grêmio manda no Grêmio há anos. É uma novela. O próprio Filipão foi vítima desses caras. Entendeu? Agora, o que eu quero dizer que apesar de toda a pressão de chamarem de time vagabundo, time sem vergonha, né? Que a torcida recepcionou o time assim. O time pegou, Bica. O time pegou. Ontem teve uma Mas eu tenho manifestação da minhas dúvidas. geral ali, deixaram só uns instrumentos, aquela coisa. Mas eu concordo com o Alessandro, da perspectiva do jogador que está em campo, a torcida que está ali com cartaz contra e vaiando, Eu isso acho aí que só te bota para deprime, né, baixo, cara? só Eu bota acho para que- baixo. que- né? Sim, mas também é o seguinte, mas para aí, o João Riso. Esse time aí deprime a torcida. Bom, A tristeza que a isso- torcida do Grêmio tá. Sim. Mas não é vaiando que a gente vai melhorar. Exatamente, A né? torcida, é o que eu vi esses dias, né? Eu vi um comentário muito interessante assim, ó. Torcedor que quer vaiar, criticar, fica em casa, no sofá, pode falar à vontade. Quem vai pro estádio é pra jogar junto com. Tá, tem que mas eu empurrar acho- o time. Não, mas E aí entra a questão da neurociência, Não, pois né? é. Na cabeça do atleta. Aí né? entra o emocional, Alessandro né? com essa visão ali. Tá, mas o protesto da geral ontem do Grêmio, eu acho que foi bonito. Eles ficaram sem cantar e tocar, né? A charanga. Lá em Pelotas a gente fala em charanga. Até os 30 minutos. E aí, quando eles começam a bater e fazer aquela farra toda da torcida, é outra coisa. Claro, a torcida quando Né? apoia ajuda. Ah, não, aí tu vem, Mas, por né? exemplo, no CT, os jogadores chegando, o Monsalve, o Cristaldo, e os caras em cima do carro. Botando o carro. Mas, por exemplo, o próprio Cristaldo, eu achei que jogou bem. Mas não foi por causa disso. Mas eu foi acho que não é por causa disso. Foi É apesar apesar dos caras disso, chutarem cara. o carro dele, ele foi lá e jogou bem. Não O maior foi por- exemplo disso eu acho que é o Eu Corinthians, né, cara? Que Pois a é. torcida vai lá e Não, põe o dedo Não, na lá é cara um dos horror, caras, né? É um cara. perigo. Eu me lembro que tinha É. um centromédio, Gilmar, que uma vez tirou um revólver, ele estava dentro do carro dele, lá começaram a chutar. Né? E voltando para a questão específica do jogo do Grêmio ontem, eu acho que o goleiro do Grêmio ontem também teve uma falha meia Nada comprometedor. Ele fez uma defesaça. defesa. Pegou uma bola no... Onde mora. Vocês viram a defesa dele? Não É. cheguei a ver. O cara bateu de fora da área, uma bola forte, veio com força, ele pegou, mas bem no ângulo. Essa defesa é muito forte. Né? Eu Isso. acho que Ele é o bom Volpe goleiro. é um pouco instável só. É, Ele, às vezes ele dá umas rachadinhas. né? Não mas dá mas- confiança, né? Mas eu acho que ele está dentro do padrão do grupo do Grêmio, que está instável. Queria ouvir do Alessandro essa questão, Alessandro, da neurociência, o que isso, assim, tem de contribuição, né, ali para a vida do atleta profissional, nesse estudo, né, que é tão importante, a gente sabe, e a gente sabe que existem algumas técnicas, né, eu tive a oportunidade já no Grêmio, tem uma questão muito importante, que é a questão do foco do jogador no jogo, e o processo de decisão, que é uma situação que é analisada e aferida em milissegundos.
né? Tem até relação com o movimento dos olhos. Talvez o Alessandro possa falar um pouco melhor sobre isso conosco. Hoje os senhores devem saber que o nosso cérebro ele recebe informações, 70 mil informações o dia. Você sabia? 70 mil? 70 mil. Aí eu Inputs. explico. Exatamente. Por quê? Vamos imaginar, goleiro. Se a bola vier aqui, o que eu faço? Mas a torcida tá me chamando, mas o treinador tá gritando comigo. Mas aí sai do gol. É muito estímulo. É muita. Aí tu já te lembra que é problema em casa. Mas e agora? Meu filho caiu da escada. E a informação tá aqui, ó. Exato. E a informação tá aqui, doutor. Claro. Sim, mas esse processo, Alessandro, eu sou psiquiatra, Correto. né? Uhum. Então é o seguinte, esse processo está ocorrendo sempre. A todo e qualquer momento. Sempre. Tu tem Não. que tomar as tuas decisões. Então vem 500 estímulos e Só que pensamentos. existem momentos de foco. Exato. Por exemplo, hoje de manhã eu estava fazendo uma cirurgia grande lá. A minha cabeça tá só ali, Tá né? focado lá. Você ficar pensando no problema, a conta a pagar Aí- o Grêmio. aí- Não, exatamente, não, é complicado. não Aí, tem o que acontece? Aí vem o que eu queria dizer, da neurociência. Tu consegue trabalhar? Consegue, mas tu tem informações. Até tu sair da onde você está, da sua casa, da sua concentração, e chegar onde está o fervo, tu já sai do fervo. A tua mente, ela vai assimilar só coisa negativa. É a mesma coisa no nosso trabalho. Se você chegar em casa, sair da sua casa, hoje vai ser um dia abençoado. Vai ser um dia bom. E tu chegar com os teus colegas, o cara não veio, eu vou ter que cobrir o lugar do cara lá, tipo, o que Começa. o quê? Já começa. Já começa. Aí a tua sensibilidade começa o quê? Afetar. Aí começa O a afetar. mindset do cara muda. Oi? Mindset. Né? Exatamente. E aí como é que fica? E pressão, e cobrança. E se nós não ganhar agora, o que vai acontecer? E o Grêmio não está trabalhando isso. Eu tenho certeza que o Grêmio não está trabalhando isso aí. Porque se estivesse trabalhando, não estaria, É possível. não estaria acontecendo isso, Foco. doutor. Você sabe que meus filhos jogam basquete, né? Até meu filho tá voltando hoje do Brasileiro de Sub-17 em Minas Gerais lá. E no basquete, você sabe que tem uma história do Curry, vocês conhecem, né? Stephen Curry, né? sim. É o recordista mundial de todos os tempos de bolas de 3. E ele foi pra bola de 3 treinar quando mais jovem, porque ele não tinha tanta altura, ele tem 1,88. Então ele vai e começa aquela coisa de treinar. E o Curry tem uma coisa muito interessante que ele fala, e na análise da técnica dele, quando ele fica treinando e quando a bola não cai, um jogador normal, ou a maior parte dos jogadores, quando a bola bate no ar, o cara faz expressão no rosto, que saco. Né? Uma coisa mínima, mas isso aí é que tu tá falando, né? Isso aí já interfere na capacidade dele de acertar o próximo movimento. Próximo movimento. A bola bate no aro, bate na tabela, ele não se altera nada, ele não muda, ele pega a próxima bola. A mente é uma coisa brilhante, Fantástica, né? Porque em música existe esse mesmo treinamento, que é o seguinte, tu tá tocando, né? Tu é um solista, tu tá tocando e tu erra, né? Se tu ficar pensando no erro, Tu perde já todo tá a coisa. Tem, até o final da obra que tu tá executando, são mais 10 a 12 erros programados. Caiu. Porque tu ficou lá, e aí tu cai no outro, diz, não, agora vai dar tudo errado e tal. Se tu faz um treinamento focado em errei, vou pra frente. Esquece, cara. Esquece o erro. Né? Toca pra frente. Dá tudo certo. Tu deu um exemplo Dá tudo fantástico. certo. A E música- isso pode ser no futebol. Isso. Em tudo, cara. Em tudo. O cara se fixar no erro. Então, se o cara deixa escutar a torcida ali, sei lá o quê, perna de pau, tira o fulano, né? Se ele deixa aquilo ali entrar na cabeça dele, Já era. né? Não, e você Perda total. sabe que Perda total. tudo isso que vocês estão falando, antes eu vi uma entrevista muito lúcida e simples, de um menino que está jogando no Palmeiras, é lateral, é Gaia. É isso aí. Olha, esse menino, o time do Palmeiras é um time muito parelho, né? Que ele diz assim, não, perder em casa, a gente perde, a gente ganha, isso faz parte. Cara E outra coisa é o trabalhado. seguinte, nós temos que trocar o pensamento. Nós temos que pensar em quarta-feira, que nós temos a Libertadores. Esquece, não adianta Esquece, nada que cara. vai mudar. Tira os aprendizados daí, né? Do que aconteceu. Mas o que adianta o cara, né? Mas Fica aí batucando. eu entreguei aquela Mas é o que bola. acontece. Eu entreguei aquela bola. O que vai acontecer a próxima bola que vem, cara? Um guri que estão elogiando que tem essa capacidade de foco
e de não se deixar levar pelas coisas da celebridade no futebol, digamos assim, né? Da festa, da distração. É isso, novo guri, aí revelação do Barcelona, que agora me foge o nome. Eu sei, O Yamal. Yamal. Esse cara vai impressionante. pra nós, né, cara? Isso aí é um extraterrestre também, né? Tá, Muito mas diferenciado, mas né? tu sabe que eu estava vendo os números dele. São superiores Ao Messi já. a Messi, a Neymar, Ronaldinho a Gaúcho. Mbappé, a Isso. Ronaldinho Tá, Gaúcho. só que ele não chega à metade dos números do Pelé. Bom, Não, o Pelé é uma outra realidade. Não, olha, aquele era um absurdo. Mas é que os números do Pelé lá no início, tem muito... Não, eu não tô... imagina, não vou questionar Pelé, né? Mas os números do Pelé lá no início, o futebol era diferente, né? não, Era mas, lento, né? Tinha Mas- muito futebol de vários. mas A tinha... preparação. Aí que tá, A amiga, velocidade. se tu começa a ver e ver, por exemplo, é diferente. Mas hoje é diferente a preparação dos atletas. Sim. Naquela época não tinha nada, cara. Os Nada. caras, quando foram na Copa de... qual foi? Eu acho que foi na Suécia. 58. 58, né? Eles estavam indo pro estádio para enfrentar a Hungria. Isso. Aí eles estão passando, cara, de ônibus, né? Ônibus. Não tem torcida atrás, não tem nada. Estão indo de ônibus assim e eles vêm num parque que ficava a meio quilômetro do estádio, o time da Hungria, já com uniforme e tudo, correndo no parque. E eles olharam e disseram, esses caras tão loucos, cara. E eles chegam lá, Pô, fumam essa um história eu não cigarro, conhecia. Boa essa história. ficam fumando cigarro, né, no vestiário e tal, conversando, parari, parará. Aí entram em campo. Quando eles entram em campo, cara, a Hungria Tá, toda voando. suada. Aquecida. E os caras não conseguiam ver a bola. E eles faziam o quê? 3, 4 gols nos primeiros 10 minutos. Porque os caras estavam que nem umas baratas tontas, cara. Então, é outra época. É outra época. É outra época. Mas no a clima do preparação jogo já. da Hungria... né? Não, não existia preparação física, cara. E os caras... O que eu Na quero, frente. o que eu quero dizer com os números do Pelé, que eram superlativos, né, o número de gols e tal, o que eu quero dizer é que naquele tempo também os jogos tinham muito mais gols. Era tipo assim, ó, sim. 8-5, Isso. 6-3. Aí eu te dou um certo? exemplo. No final da Copa, 5-2. Eu te dou um exemplo Hoje de é outro... goleada de 1-0. Isso. Outro extraterrestre que eu conversei antes com o Alessandro, tinha começado a conversar com o Dr. Nogueira. Tu imagina um goleiro, ficar 5 anos profissional, sem tomar gol e defender 150 pênaltis. Isso Lev Yashin, o Aranha Negra. 5 anos? 5 anos, 270 jogos sem... Não é perder, cara. Sem tomar gol. Sem tomar gol. E isso é Muito fora da estatística. Isso. Estatística da FIFA. Então, tu imagina o tamanho. Daí tu imagina na Time história... bom também, né? A zaga boa, né? Ah, bom. Essa E é os boa, né? outros Não. atacantes eram fracos também, né? aí tu imagina, eles jogavam... Porque 5 anos é muito tempo. Eles foram Tá campeão da Champions, né? Eram campeões Eles diretos foram campeão, ele foi campeão da Champions por qual time? pelo Dinamo. Hoje Dinamo não de tem a Kiev. mínima possibilidade. Não, eles foram campeões. Ele foi campeão, medalha de ouro da Olimpíada com a União Soviética. E sabe quem deu o apelido de rei do futebol pro Pelé? Foi ele. Tu vê. Quando o Pelé tinha 17 anos, ele deu uma declaração depois do jogo contra o Brasil. Ele não tomou gol do Pelé, né? Mas ele deu uma declaração que esse era o rei do futebol. Nunca E ele tinha tinha... visto um menino com 17 anos, né? Ele falou. Ele disse, isso aqui não O existe. Pelé, se eu não me engano, na Copa da Suécia tinha 16 para 17. Acho que ele fez aniversário lá, se eu não me engano. Mas ele foi com 16 anos. Tinha umas lendas do Yashin, voltando à neurociência, porque o que ele... Eu estudei muito ele, eu vi muita coisa, porque desde o tempo do manga eu comecei a ver história, eu gosto muito de história, e fui ver a história dos goleiros, e esse cara é um extraterrestre mesmo, né? E ele, bom, na União Soviética, hoje Rússia, mas pega todos aqueles países, existem 2 ídolos supremos da população, que é ele e o Yuri Gagarin. Uhum. Né? São os 2 considerados monumentos do país, assim, né? Ele
ganhou, foi o único goleiro em 63 a ganhar a bola de ouro pela France Football. O que é a Ucrânia hoje, né? Dinamo de Kiev. Não, ele é Dinamo de Moscou. Tem os dois. Ele é Dinamo de Moscou. Tá. E ele nasceu e morreu em Moscou. Entendi. E só jogou lá. 20 anos jogando no Dinamo. E nunca saiu. Imagina. 20 anos no E próprio nunca clube. saiu. Naquela época, eu acho que eles nem deixavam sair, né? Não deixa. Mas ele teve proposta do Real Madrid. E não quis sair. E outra coisa que ele fez, ele queria muito conhecer o Brasil. Demais, assim. O Rio de Janeiro. E aí, numas férias, ele passou 15 dias no Flamengo, dando aula para os goleiros. Tu imagina, cara, o que foi, né? Uma celebridade desse tamanho, né? Sim. Mas a neurociência funcionava assim. Os caras diziam que ele era o cara mais frio que existia dentro do coisa. Se vocês verem lances dele, tem muita coisa filmada, né? Lógico que ele parou de jogar em 70, né? Que é impressionante. E havia umas lendas dizendo que ele, antes de entrar em campo, ele fumava um cigarro e tomava uma taça de vodka. Ele nunca fumou e nunca bebeu na vida, né? Mas aí perguntaram para ele, como é que tu fazia, né, para manter? Ele disse, desde que eu me conheço por gente, eu quis jogar bola e eu quis jogar no gol. Não me pergunte por quê. Eu sempre quis ser goleiro. E eu acordo e durmo pensando na bola, pensando em como eu me comporto, e eu me vejo, antes do jogo, eu me vejo no gol. Visualização. E vendo as coisas. Tu sabe onde é que tem isso? Muitos fazem isso. Voltando de novo. Neurociência na música. Projetar, Hoje, né? Mas o Pelé também falava isso. Exato, e eles não tinham. Era uma coisa tão intuitiva. Mas é que nem o craque, que no campo antecede a jogada, né? Pois é. Mesmo o Godinho, o goleiro também. Tu vê onde é que a bola vai vir. Mas aí se chama visão periférica. Pois é, e a antecipação de pensamento. Exatamente. Ayrton O Senna. poder de reação. Isso. Ayrton Senna tinha Sabe que essa isso. questão da neurociência, ela se confunde assim com inteligência emocional, né? Sim, Perfeito? bastante. Sabe que, acho que talvez eu já tenha mencionado aqui que meu avô foi técnico do Internacional, Teté, dos anos 50, né? Sim, Ele os foi- maiores campeões. do Isso. O meu avô foi técnico do primeiro título da seleção brasileira com a camisa amarela em 56. Foi meu avô que conquistou, levando só jogadores do Internacional e alguns do Grêmio. No Pan-Americano de 56 no México, primeiro título com a camisa canarinho, né? Até foi cogitado para ir para 58. O Vasco e o Flamengo queriam que ele fosse treinar lá, mas ele era colorado, naquele tempo era assim, né? Ofereceram apartamento, ele, não, mas eu sou colorado. E aí ele não foi, e aí foi o Fiola que ficava dormindo no banco lá, né? Tinha bastante campeão do mundo. O Fiola tinha uma concentração. Isso. Né? Mas o que eu queria dizer é que o meu avô, ele tinha uma alcunha assim, de Marechal das Vitórias, porque ele realmente foi multicampeão internacional. E ele foi considerado, na época, um psicólogo do futebol. Grande psicólogo do futebol. E eu vou contar só uma historinha para vocês entenderem. Tinha um jogador, que agora me foge o nome, né? Porque naquela época era Bodinho, Larry, Oreco, talvez o Riso aí saiba, né? Mas era o time lá dos... Rolinho Compressor. Rolo compressor. Dos eucaliptos. Os eucaliptos. Meu avô morava ali uma quadra. E tinha um jogador que chegou para ele, senhor Teté, eu tô com o seguinte, fizeram um trabalho para mim, amarraram meu pé. E eu não tô conseguindo mais jogar. É por isso que eu não tô jogando. A minha mulher já me falou, amarraram meu pé e não tem jeito. E aí meu avô, como é que lidou com a situação? Meu avô conversou com ele, chegou num canto e foi o seguinte, então, meia-noite hoje, tu vai pegar um cachimbo, tá? Que é do senhor lá não sei o quê, tu compra a erva, tal coisa, tu vai fumar esse cachimbo e dar 3 voltas em torno do eucaliptus. No próximo domingo tu vai arrebentar, porque isso aí tu vai desamarrar teu pé. E foi assim, ele fez todo esse ritual e acabou uma fase. Então, assim, esses exemplos, né, é trabalhar com a cabeça do cara, né? E então o vô ficou conhecido por essas histórias, assim, né, em torno da psicologia do esporte. Tu vê, isso era uma coisa rudimentar, né? Era uma coisa ali da cabeça dele, é uma coisa que, né, ele realmente, mas hoje é estudado, né, Alessandro? Hoje é estudado. E é muito importante isso, tia, porque, falando de goleiros, a reação de defesa de um goleiro, se tu não tá fazendo o trabalho correto com ele, tu pode botar o goleiro que quiser. Pois Se é, não agora tiver uma um outra profissional. coisa que me chama a atenção é o seguinte, na Europa, né, todo mundo coloca que o treinamento, né, a velocidade que os jogadores europeus jogam, e as pessoas que vão lá
treinar, né? O pessoal desliza em campo. A velocidade do campeonato em inglês, tu vai comparar aqui com o campeonato brasileiro, isso aqui é uma lentidão, né? Não é? Tu não vê isso. Lá os caras voam no campo, eles deslizam aqueles guri e são tudo esguios e frescos, como diz o Abel Ferreira lá do Palmeiras, né? São meninos jovens, então tem um treinamento todo especial. Mas o que me chama a atenção que nessas últimas décadas, diria eu, que muitos goleiros brasileiros foram para a Europa. Me chamou a atenção isso, não chamou a atenção de vocês? Vários goleiros aqui nossos que a tradição antigamente era de atacantes, né? Já faz algum tempo, né? Eu acho que faz uma década que eles têm ido, né? Eu acho que desde o Tafarel foi um dos primeiros, né? Que a gente viu que pelo menos em grande nível. Tafarel foi para qual clube na Itália, né? Parma. Foi pro Parma. O Alisson. O Alisson. É. O goleiro agora da seleção brasileira, o Everton, não? O Everton do Palmeiras? Não. O Everson. outro, o Everson. Manchester. Não, são goleiros de primeira linha, né? A Sim. gente teve outros também, o próprio Dida, né? Jogou no Milan, né? Agora, é outro tipo de estatura de futebol, né? A gente estava brincando, a gente estava brincando do Ancelotti, né? Que está aqui, né? Que pena que ele não veio ontem para assistir Inter e Sport, né, cara? Para ver o bom futebol brasileiro, né, cara? Né? Ou assistir Grêmio e CSA na outra semana. Ele pega o avião e volta. Os jogadores brasileiros que jogam o Alan aqui. Patrick ele já sinalizou, né? Mas assim, Não, ó. foi desses jogadores que estão ali na lista dos 50, quem sinalizou foi os dois caras da CBF lá que entregaram uma lista para ele. Não foi ele. Não ele. estava nem observando. Não. Né? Foi o zagueiro que era do Flamengo. Ah, sim. Juan. O Juan, que passou a lista. Isso, e mais um. O Rodrigo Caetano. Pois é, Os quem é que dois vai ser o entregaram. auxiliar técnico? Eu acho que não sei o auxiliar técnico, ele deve ter os caras que ele traz junto lá, que eram da coisa do Real, talvez. Mas eu sei que Tem um que é o filho dele. É o que provável. já tá junto. Provável. Provavelmente o Falcão vai participar de Pois algum mas eu- manager aí dentro para ser o porta-voz da coisa. Pois é, mas eu ouvi falar que o nome do Falcão meio esfriou, quem está em alta agora é o Kaká. Eu tinha ouvido falar que eram os dois, Ah, tá. né? porque que também iam compor pode. lá, porque os dois se dão demais com ele. O Falcão é amigo pessoal dele. Jogaram né? juntos É, na claro. Roma. E eles E o Kaká continuaram- foi escolhido o melhor do mundo quando eles foram campeões juntos no Milan. Exatamente. Então, eu tô achando que se esse novo presidente da CBF não for trouxa, ele vai deixar os dois lá. Pegando de gancho, a gente já está falando do CBF, né? Entrar um pouquinho nessa pauta. Ontem foi eleito, né? Samir Schaub. Schaub, exato. É um colega nosso. É médico, É médico vice-presidente da Federação da Roraima. Para quem não sabe, o pai dele é presidente há 40 anos. Muitos anos. né? Muitos Federação anos. da Roraima. Diga-se de passagem, ele nem assumiu, né? Nem Nunca assumiu. foi presidente Ele de nunca nada. foi nada. Ele ia assumir. Mas aí ele foi para a CBF, né? Que é CBF. uma coisa um pouco E maior. com essa experiência, né? O pai dele muito amigo do senador Romero Jucá, né? E aí tem... Tu vê, né? A gente é... Eu sou muito ingênuo, né? Tem eu o fui... filho do Sarney. Exato. E o presidente Mas eu da, nunca do, pensei do, que as do- relações políticas da CBF tivessem tanta intimidade com a política brasileira, né? Mas vem cá, o Porque, Fernando assim, Sarney, que é o filho do Sarney. filho do Sarney, é diretor, vice-presidente da CBF desde 2004. Foi um interventor agora E nesse processo. e continua mandando. E aí tem relações até com... Eu sei que o Flávio Dino foi indicado lá para o Ministério da Justiça, daí saiu do Maranhão, o Sarney voltou pro Voltou e Maranhão. continua. Que loucura esse o futebol, nosso né? país. Não, é e o maravilhoso. presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, é senador por Roraima. Vocês viram qual é a receita, o faturamento da CBF por ano? Por ano, 2 bilhões 400 milhões de reais. E tu sabe como é que melhorou tudo isso? Quando aquele nosso eterno brasileiro presidente da FIFA, João Avelange, João Avelange.
quando estava o Ricardo Teixeira aqui, a Seu primeira genro. coisa que eles fizeram foi transformar a CBD em CBF para ser completamente entidade privada. Privada. Privado, Ou né? seja, não Que aí não está sujeito a Ministério Público. tem Não, como não se tem meter lá Tribunal dentro. de Contas. Então, Nada disso. É empresa aí, privada. tudo isso que está acontecendo agora, tá tudo normal, é uma empresa privada, cara. Tranquilo. Vamos voltar no tempo, há uns 5 anos atrás. Não existia VAR, certo? Acho que 5 anos não existia VAR, né? Não. Né? Se discutia tanto assim arbitragem como hoje. Talvez se discutisse, mas de forma mais... Hoje, acabou a comemoração do gol. Eu não sei Acabou. se... Sai um golaço, eu sai não um sei golaço, se o ninguém Alessandro comemora. concorda, cara, tá? Mas assim, ó, que tu não pegou o VAR, né, como Não. profissional. Não. Mas assim, existia também uma preparação melhor dos juízes, cara. É Os possível. árbitros eram preparados fisicamente e mentalmente em viver as coisas melhor. Nos últimos 2 anos, a CBF cortou isso. Até saiu isso naquela reportagem da revista POE, né, que eu recomendo que leiam, que é de abril, eu acho que se não me engano, né, que fala da CBF e do escândalo desse ex-presidente. Né? Agora é só esperar o novo escândalo. Né? Agora é só trocar o escândalo. Aí vem o coisa. Mas aí eles comentam isso, né? Que havia todo um planejamento para preparação dos árbitros, inclusive montando um centro de treinamento em cada estado que tenha Me lembro primeira disso. divisão. Nunca saiu do Nunca papel. Não. E aí transformaram a preparação em preparação por vídeo. Por vídeo. Eu tenho amigos árbitros, tá? Que eu conheço muitos, né? E tem uns que são até amigo pessoal. Muitos são escalados sem saber da sua escala de trabalho, sabia? Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor, eu sou FIFA, Sim. tá? Eu vou ser escalado num Grenal. Mas só que eu não estou sabendo a minha escala do meu serviço. Se eu vou poder fazer o Grenal. Do teu serviço fora do... Muitos árbitros hoje trabalham. Não, A todos. maioria, a maioria. É proibido o árbitro não ter profissão. Agora, o Chalde, segundo me consta, que ele teria uma ideia de profissionalizar os árbitros. Não dá certo. Mas isso já tinha no anterior? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu acho que não. Não dá certo. Não dá. Não dá certo. Não dá. Como é que funciona na Europa? Você sabe como funciona árbitro na Europa? Eu sei. Eu É só sei de uma profissional, coisa. né? Eu só sei de uma coisa, que hoje o futebol, e é claro que ele tem que ser um negócio, mas ele se tornou um negócio muito maior que o esporte. E o esporte está ficando para trás. A prática do futebol, as regras, o futebol bem jogado e o futebol correto. A lei aplicada. Essa combinação de VAR com bets e esses números estratosféricos em torno do futebol, eles estão contribuindo para que realmente o torcedor fique cada vez mais desacreditado em relação ao seu Alessandro, clube, eu em vou te relação falar uma à coisa. A prática do gente, esporte. a gente vai comentar um troço agora aqui, médico, tá? E tem um psiquiatra aqui na mesa, tá? Eu tenho colegas psiquiatras que estão direcionando agora o mesmo tratamento que davam para adolescentes que eram Adição. viciados em jogos Jogo eletrônicos, estão tratando adultos, porque é acima dos 18, Apostando em bets e coisa. que ficam 24 horas em frente à televisão. Então, por que tem jogo todos os dias, cara? Não, e pode apostar em Mas tudo, gira né? mais dinheiro. Né? E por que tem... Eu não sei quantas bets tem no Brasil. As bastante, legalizadas, Né? né? Então, isso é um problema de saúde pública, mas que envolve muito dinheiro. E, E assim, eles estão pagando impostos, né? e hipocritamente é proibido cassino ainda no Brasil. Mas O já cara tem um cassino na mão, exatamente. no celular. Não tem. Que é tem muito lógica. pior, porque tu vai no cassino, né? Tem as pessoas te olhando, daqui a pouco o cara tá inadequado, tá gastando muito alguém. Pô, meu, deu, né? Aqui não, o cara tá aqui, ó. Tem pessoas que largaram o emprego Exatamente. para jogar. E Eles fazem passam- empréstimos. Fazem impresso, eles vão entrando numa... E acabam com a família, com tudo. Porque o jogo cria aquela ideia, né? Que, pô, eu ganhei aqui, pô, eu ganhei aqui É que as R$1.000. pessoas têm Vai, que vou. ter a noção, né, de que o vício, ele tem um triângulo para preencher.
tem aspectos genéticos, neurotransmissores, aspecto ambiental e tudo junto. Perfeito. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa, eu não vou me viciar em jogo, né? Porque nunca me atraiu. Mas existe uma parcela da população, Sim, cara, sim, que isso vulnerável. é uma ratoeira. Cara. Não, e é comum isso sempre aconteceu, né? Infelizmente, lamentavelmente, teremos que ir para nossas considerações gerais. E eu proponho à nossa produção que o próximo programa seja só sobre VAR. Porque o VAR foi uma revolução ao contrário no futebol, pelo meu entendimento. Eu acho que a gente pode aproveitar, literalmente aproveitar o Alessandro para que nos indique alguém, sabe, algum árbitro, alguma coisa que possa vir no programa para a gente conversar sobre arbitragem. Cara. Perfeito. Sabe, não precisa ser alguém nativa, né? Pode ser alguém que ele tenha em mente, assim, que possa nos indicar para que nos exponha o lado do árbitro também. Né? Como é que é o treinamento, como é que é a vida deles, né, na arbitragem. Isso, mas isso aí vai ser num próximo programa que nós vamos ter aqui em breve com os nossos convidados. Gostaria de fazer uma última pergunta, Antônio Nogueira, para o Alessandro, sobre o teu trabalho, se quiser deixar aqui um contato, o que tu faz, Alessandro, faz Com, o teu, né? com Por favor, certeza, com certeza. deixa aí Eu, até aproveitar o gancho, eu nas horas vagas eu sou árbitro de futebol. Olha aí. Tá aí. Tem informação. trazer Eu dou palestra sobre arbitragem, sobre atualizações da regra, né, porque está sempre mudando, né? E vai ser um prazer poder voltar. Mas Vai ser com prazer, vai ser certeza, um prazer com poder certeza. voltar. Pra gente fazer bem focado nisso, né? Porque, cara, o que foi aqueles jogos nesse fim Eu de fiz semana? questão, doutor, desculpa, eu fiz questão de me aperfeiçoar também nas regras da arbitragem, porque eu também trabalho como árbitro. Né? Então, Olha quando eu dou João, a palestra, eu já faço... Tu faz palestras nessa Sim, área. sobre Aqui, a ó, E tem arbitragem, mais no teu trabalho, assim, sobre a neurociência também. sobre a neurociência. Neurociência, Quer isso. deixar algum contato? Vou deixar o meu contato aqui, ó, meu WhatsApp, 51 997 75 1978. E o meu Instagram é Preparador Ale. Preparador ali. Isso. Tá, aí. sobre essa questão da arbitragem, nesse dia de hoje, pós essa rodada, os gremistas não querem saber desse assunto. A banca paga. Então, para encerrar, o Alessandro Fernandes, ele gostaria de fazer mais alguma consideração final. Eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês. Para mim foi um prazer imenso poder estar aqui na bancada. E eu estou à disposição dos senhores. Obrigado, Alessandro. Marcelo Bica. Últimas considerações. Foi pênalti ali no sábado. O goleiro desloca com o cotovelo o pé do nosso atacante. Gol Ele legítimo. faz assim com o braço, dá E uma ele- rajada de vento que desloca E ele pra tenta cima. esconder, ele traz a mão para dizer que não foi, mas enfim, tá tudo certo e vamos em frente. Saímos do Z4. João Riso, sem se estender sobre esse assunto, suas considerações. Queria agradecer muito, mais uma vez, o convite aqui para o Sala de Prescrição. Agradecer demais. Prazer conhecer, Alessandro. Pô. Muito obrigado. E já estender esse convite, cara, para a gente fazer, né, dentro da programação ali dos nossos managers, né, deixar essa coisa da gente vir falar de arbitragem, cara, que eu acho que é um assunto realmente que a gente precisa entender melhor, cara, né? Então é isso, agradecer e vamos para cima e dizer que o meu Caxias, graças a Deus, está em terceiro na Série C. Tomou um gol no último segundo. Tomou uma virada. Teve líder, né? Líder, mas aí tomou agora uma virada do Itabaiana lá em Sergipe. Mas tá bem. Estamos na torcida também. Tá bem, tá no Isso. terceiro. Isso, o meu Brasil de Pelotas lá que tá brabo, né? Então quero agradecer a presença de todos e continue conosco no Sala de Prescrição.